Glória ao Senhor. Que o Espírito nos encha nessa noite. Amém? A noite é fria, mas aqui dentro está calor. Porque o Espírito Santo está nos tocando. Porque o Espírito Santo está fazendo a sua obra. Que o Espírito Santo já está nos falando nessa noite. Glória ao Senhor. Senhor amado, que nessa noite nós possamos entender, Senhor, aquilo que Tu queres das nossas vidas. Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra nessa noite. Senhor amado, que Tu abras as mentes, Senhor, que Tu abras o coração, que Tu abras, Senhor, o espírito das pessoas que estão aqui, que Teu Espírito venha com toda a força nos encher, Senhor, nos abastecer, Senhor, do Teu fogo, da Tua glória. Nós precisamos da Tua presença em nós, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti para continuar a nossa jornada. Em nome de Jesus, amém? Amados, o Espírito precisa estar agindo em nós. Se nós nesta hora, se neste tempo, nós estamos sem o Espírito em nós agindo, se nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, neste tempo, nós literalmente estamos fritos. Porque nós precisamos, se em algum tempo nós cogitamos em não depender do Espírito, esse é o pior tempo para você decidir isso. Porque neste tempo nós precisamos estar, não só ter o Espírito, mas nós precisamos estar cheios, transbordando do Espírito, dando frutos do Espírito na nossa vida. Nós precisamos disso para nos alicerçar nesse tempo. Nós precisamos que o Espírito esteja trabalhando na nossa vida ainda quando nós estamos dormindo, ainda quando nós estamos descansando, o Espírito Santo precisa estar ali. Eu tenho sido acordada todas as noites, porque o Espírito fica aqui no meu ouvido. E todas as noites eu clamo ao Senhor para que Ele nos mantenha firmes como igreja neste tempo. Para que Ele traga visão para a sua igreja. Para que Ele conduza a igreja. Você está preocupado com o seu trabalho, o que você vai fazer amanhã, com o seu sustento? Há um plano maior sobre essas coisas. E nós como igreja precisamos saber o que Deus quer da igreja para esse tempo. O que Deus quer de nós cristãos, que passamos anos dentro de uma igreja, que passamos anos dizendo que o Senhor é a nossa fonte, a nossa luz. Pois agora nesse tempo é o para valer, é o que o Espírito vai fazer em nós. Nós precisamos estar ligados naquilo que Ele fará. A palavra do Senhor nessa noite está lá em Atos. Aleluia, te damos graça, Senhor, nessa noite. Agradecemos ao Senhor. Nosso segundo culto já nessa noite. Perdão. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com todos está lá em Atos capítulo 9 e versículo 20. A história do apóstolo Paulo, que começa a sua história com o nome de Saulo. Saulo e Paulo é o mesmo nome, né? Diferentes línguas, mas quer dizer a mesma coisa. É as duas formas para o mesmo nome. Então diz assim o versículo 20 de Atos 9. E você que nos acompanha lá em casa, Senhor te abençoe nessa noite, que tu possa estar firme nas promessas de Deus para a tua vida, de aí onde estás nos ouvindo. Se estás com tua Bíblia aí, então Atos capítulo 9 e versículo 20 diz assim: E começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, isso Saulo, né? Começou a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. E eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Amém?
até a palavra do Senhor. E esse versículo termina, obviamente, com o salvamento de Paulo, ou de Saulo. Saulo vinha se lemos nos capítulos atrás, nos versículos atrás, esse episódio se dá logo depois da conversão do grande apóstolo Paulo. Ele começa a sua jornada como uma história cinematográfica, eu diria, porque ele diz que vinha pelo caminho perseguindo a igreja. Paulo era um perseguidor da igreja porque ele era um judeu convicto, criado aos pés de um grande discipulador, de um mestre no judaísmo, e ele estava convencido que aquilo que ele estava fazendo era em nome de Deus. Então, quando os primeiros cristãos começaram a se reunir, depois que Jesus subiu aos céus, e começaram os primeiros cristãos a se reunir, ele fez o propósito de perseguir esses cristãos. Ele, como bom judeu da época e que não tinha aceitado Jesus como Messias e que achava aquilo um absurdo, uma desviação completa do judaísmo, ele decide se tornar um perseguidor da igreja. E ele se torna um homem, mais do que perseguidor, eu diria sanguinário, porque ali em Atos tem o apedrejamento de Estevão, de um dos primeiros mártires da igreja. E Estevão diz que foi apedrejado até a morte. E uma das pessoas que protagonizou, que foi responsável por esse apedrejamento foi Saulo. Porque ele estava convencido de que aquilo que ele estava fazendo era em nome de Deus. Quantas coisas as pessoas podem fazer erradamente em nome de Deus? Quantas coisas as pessoas podem usar o nome de Deus em vão para fazer coisas horríveis? Então Saulo diz que vinha perseguindo os cristãos em meio ao caminho de Damasco, e diz que então Jesus aparece a ele, e diz que uma luz veio sobre ele e ele caiu ao chão. Ele conta isso depois mais para frente. Então ele diz que foi surpreendido por aquela luz, e uma voz no meio daquela luz disse assim: Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com ele. Então Saulo ficou tão convicto que aquilo que ele estava fazendo era um erro tão grande, e a convicção de que Jesus era o Messias e que tinha aparecido a ele, que ele fica cego por alguns dias, até que os cristãos vão ao encontro a ele meio com um pouco de receio, porque ele era um perseguidor, ele era quem matava os cristãos, ele era o responsável por levar cristãos ao apedrejamento. Então ele se converte desse jeito, ele se converte a Jesus, ele larga aqueles ensinamentos que ele até o momento tinha como algo sagrado e se volta ao cristianismo e começa a pregar Jesus nos mesmos lugares onde ele falava a Torá, onde ele foi orientado pelos judeus, pelo judaísmo. Ele muda o seu discurso. Ele começa a dizer que Jesus era o Messias, e a ponto de que ninguém conseguia refutar o que ele falava. Ali nos diz que todos ficavam sem palavras quando ouviam. Jesus faz uma transformação tão grande na vida de Saulo que ele muda radicalmente. Ele passa de ser perseguidor a perseguido, porque então agora ele começa a ser perseguido por aqueles que eram amigos deles. No meio dessa perseguição, então, temos esse episódio do cesto, onde, para salvar a vida dele, os amigos e os seguidores de Saulo, para salvar a sua vida, então o colocam dentro de um cesto para ele fugir daquela cidade, porque ele seria morto certamente. E para quem não sabe, nunca viu uma muralha construída naquela época, uma muralha tinha mais ou menos, diz que casas eram feitas em cima da muralha, e diz inclusive que alguns, até uma carroça poderia andar em cima da muralha, porque era uma coisa muito larga, não era uma coisa fininha a muralha. As cidades que eram fortificadas, as muralhas eram muito fortes, e tinham só 2 entradas, né? Então eles dizem que vigiavam as portas da cidade amuralhada para que Paulo não fugisse. Mas então diz que no meio da noite os seguidores fazem esse cesto e o ajudam a fugir e a salvar a sua vida através daquele cesto para fora da muralha, para fora da cidade, e Paulo consegue salvar a sua vida e seguir a sua jornada pregando o evangelho, aquilo que ele tinha sido chamado a fazer, que era falar o nome de Jesus. É o começo de uma jornada de altos e baixos. Porque Saulo teve muitas oportunidades. O cesto, vou usar como símbolo de fuga,
ou de salvar a sua vida, Saulo teve vários cestos, episódios de cestos, não necessariamente cestos, mas de episódios onde ele teve que correr para salvar a sua vida. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi injuriado, enfim. Saulo se tornou Paulo, o grande apóstolo Paulo, e a maioria das cartas que nós lemos no Novo Testamento são escritas do punho de Paulo, porque ele era um homem de convicções tão fortes que aquele jeitão dele de perseguir a igreja, ele levou então para aquele Jesus que ele tinha conhecido e que ele tinha ficado simplesmente, meu Deus, eu até aqui o que acreditei era um erro então eu matei tanta gente. Imagino também a culpa de ter matado tanta gente em nome de algo que ele dizia que não podia ser. Então, essa vida de altos e baixos, esse elástico que foi a vida de Paulo, esse homem bravo, fez com que Paulo se tornasse um casca grossa. Eu diria essa palavra, eu gosto de usar essa coisa, casca grossa, porque isso fala de pessoas que são fortes, fala de uma pessoa corajosa, fala de uma pessoa resiliente. Uma pessoa resiliente, como foi Paulo, tem uma capacidade de se adaptar às mudanças que a vida apresenta e de enfrentar problemas, superar obstáculos e resistir a situações difíceis. Foi o que aconteceu com Saulo. E ele deixa isso bem claro lá em Filipenses. Depois, se nós continuamos lendo toda a história de Paulo, em Filipenses ele diz assim: olha, eu tenho passado por tudo nesta vida para pregar o evangelho. Ele diz em Filipenses 4, olha, eu sei ter as coisas, eu sei viver na abundância, eu sei ter uma boa mesa farta, eu sei dormir numa cama boa, eu sei e aproveito quando estou assim, mas eu também sei viver na escassez. Eu sei viver na fome, eu sei viver quando faltam as coisas, eu sei viver no meio temporais, a apedrejamentos, a prisões, eu sei viver. Eu me adaptei, ele diz. E ele conclui dizendo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase que gostamos tanto de dizer quando estamos em apuros, tudo posso em Deus que me fortalece, só que Paulo estava falando de um elástico, Paulo estava falando de situações de vai e vem da nossa vida, Paulo estava falando disso aqui que nós podemos viver enquanto estamos nesse mundo. Porque se nós entramos dentro de uma igreja, se nós acreditamos em Jesus, que Ele é o nosso Salvador, o Messias que veio para nos dar uma vida nova, e achamos que nada vai nos acontecer, estamos vivendo um evangelho que não existe, um evangelho de mentira. Porque Jesus nunca, e em nenhum momento nos disse que a nossa vida seria fácil, mas que a nossa vida seria isso aqui. Estamos falando do grande apóstolo Paulo, estamos falando de um homem que foi a base para o começo da igreja. Estamos falando, graças a esse homem, a um desses homens, que foi Paulo, não foi só ele, estavam todos os apóstolos também, mas graças àquele homem, nós chegamos hoje com a igreja onde estamos, porque houveram pessoas que fizeram da sua vida um elástico, que viveram situações de vai e vem, e que souberam permanecer firmes em situações difíceis. Souberam ter aquilo que nós chamamos de contentamento, que eu gostaria de falar nessa noite. A situação que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro nos colocou dentro de um cesto. E a minha pergunta nessa noite, em qual cesto tu entrou? Qual é teu cesto? Como é o nome do teu cesto? Porque nós podemos ter entrado, de repente, numa fria em alguns cestos nessa situação. Não estávamos acostumados a viver nesse espaço tão curto, nessa redução que estamos vivendo hoje em dia. Nós olhamos para o nosso culto hoje, para nós já estamos quase um mês com os cultos, né? Acho que fecha já o quarto, quinto domingo. Não me lembro, ainda não sei, mas acho que é mais ou menos isso. E no início foi muito difícil a gente chegar aqui e ver tão poucos irmãos, quando estávamos acostumados com a igreja cheia. Mas nós fomos nos adaptando. Nós fizemos aquilo que se chama elástico. Bom, Senhor, é isto que nós temos, é assim que vai ser. E talvez alguns irmãos estão esperando, pastora, mas eu estou esperando quando termine a situação, então eu vou voltar.
Pastor, eu estou terminando, eu estou esperando que as coisas se normalizem para vir aos cultos. Eu não sei se vocês têm colocado seu pezinho no chão, essa situação, e alguns vão me dar vão querer me dar um beliscão no final do culto, eu vou aceitar, mas eu sou bem realista quando falo da situação que estamos vivendo, porque a gente ouve pessoas que conhecem, que sabem da situação, que são infectologistas, que são pessoas que estudaram, que conhecem todas as etapas que um vírus desta índole, né, dessa cepa está tomando o mundo, e com muito otimismo, acreditamos que em 2 anos nós voltaremos à nossa vida normal. Talvez alguns de nós pensaram que eram só 40 dias, esses 40 dias já se tornaram, já vamos para o 3º mês, e daqui a pouco esse 3º mês já vai durar 1 ano, e até chegar a vacina e que ela se estabeleça em todo mundo, nós possamos sair e viver a nossa vida normal e encher aqui de gente na igreja, talvez dentro de 2 anos. E o que vamos fazer até lá? O que a igreja vai fazer até lá? O que vamos fazer nós como cristãos e como pessoas para continuar vivendo essa vida? Porque nós precisamos continuar adiante. Nós precisamos nos levantar e ter contentamento. Nós precisamos hoje em dia colocar em prática essa palavra, ter contentamento. O contentamento, ele pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, não só na área espiritual, mas em todas as áreas, porque é difícil a gente voltar e dizer, vamos ter contentamento e a reduzir esse tempo, viver nessa redução, nos acostumar a viver nessa redução, quando nós estávamos acostumados a ter o controle da nossa vida. Nós estávamos vivendo a nossa vida, o Brasil, fala do Brasil, mundialmente então nem se fala. O Brasil prometia nesse ano de 2020 dar um salto economicamente falando. Nós tínhamos muitos planos. Nós tínhamos planos de trabalho, nós tínhamos planos de empresa, nós tínhamos planos de estudo, nós tínhamos muitos planos. E de repente esse chão nos foi tirado. De repente as coisas, como se diz lá no Uruguai, o bolo virou. O Uruguai tem se me dio vuelta a torta, diz o uruguaio, né? Se virou, o bolo virou, caiu, porque ficamos sem expectativa. O que vai acontecer? Não sabemos. Mas nós entendemos que nós, em algum momento anterior a essa situação, nós perdemos a noção da nossa fragilidade. Nós estávamos bem, nós estávamos super bem, nós estávamos vivendo alguns de nós a melhor fase da nossa vida, porque tínhamos as coisas, porque conquistávamos, porque comprávamos, porque estávamos com aquele bom emprego, porque tudo estava indo bem. E essa coisa de estar no controle da nossa vida nos dá a sensação de que nada vai nos acontecer. E perdemos a noção de quão frágeis somos como seres humanos. Basta Deus permitir que alguma coisa nos faça assim. Foi um sopro e nós perdemos a nossa estabilidade. Nos tornamos seres frágeis, em que olhamos para a soberania de Deus tão grande sobre a nossa vida. Porque a única coisa que nós podemos dizer hoje é estou vivendo o hoje. Todos os dias eu me levanto e digo assim, Senhor, me ajuda a viver o hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Porque eu não sei os planos que tu tens sobre a igreja. Porque eu não sei os planos que tu tens sobre mim. Porque eu não sei o que vai acontecer aos meus irmãos. Porque eu não sei o que vai acontecer sobre a minha família. Mas uma coisa eu sei. Vou viver o hoje confiando de que tu estás no controle de todas as coisas. Uma das coisas que nós precisamos entender para ter essa questão do contentamento, de estarmos, de ter isso que o apóstolo Paulo falou, de estar contentes quando temos, de estar contente quando não temos, de viver e nos adaptarmos às situações que a vida nos propõe, é a gente ser interdependente. É uma das características de quem está contente, quem está bem, quem está vivendo, encarando e vivendo um dia de cada vez. É dizermos assim,
eu quero ter essa interdependência. E o que é ser interdependente? Você ser dependente, sim, porque as pessoas não nos são indiferentes, a situação não nos é indiferente, nós não estamos dizendo, não estou nem aí. Não, a gente se entristece, a gente sente, a gente vê as pessoas passando necessidade, a gente quer ajudar. Eu tenho me acordado durante a noite, nas primeiras noites, eu vivi, a primeira e segunda semana, eu vivi meio anestesiada, né, no isolamento. Parecia assim, na minha cabeça eu pensava assim, não, mas isso vai passar logo, imagina, né? A humanidade evoluiu tanto, imagina, e comparavam com a gripe espanhola, eu dizia, gente, estamos no século XXI, o que é isso? Estamos com uma tecnologia, medicamento, ciência, todo pau, como é que vamos? Nós não dá para comparar isso aqui com a gripe espanhola, século não sei quanto, na minha cabeça eu pensava assim. Então, eu estava anestesiada, mas quando começaram a passar os dias, ia começar a cair a ficha de que a coisa era séria, eu disse assim, eu tinha noites que me acordei chorando, sim, me acordava chorando, Senhor, o que vai nos acontecer, Senhor, que é isto? E eu acho que muitos de nós, em algum momento, sentimos isso aí. Uns choram, outros não, mas sentimos essa insegurança, sentimos esse... E aí, isso vai terminar? Isso vai ter um fim? Eu sei de uma coisa, eu tenho certeza, tudo que começa tem um fim, né? Nada é eterno nessa vida. Nessa vida, a única eternidade é a nossa alma e o nosso Deus, o resto é tudo passageiro. É isso que a Bíblia nos fala. Até o mal é passageiro. Então, eu comecei a pensar assim, bom, Senhor, se eu tenho que viver este tempo, então me ajuda a viver esse tempo em paz. Me ajuda a viver esse tempo em serenidade. E a interdependência é estar a par da situação, é ser dependente das pessoas, sim, porque não somos pessoas que não estamos nem aí. Nós somos igrejas de Cristo, nós nos preocupamos com os irmãos, nós queremos ajudar as pessoas, nós sofremos com aqueles que estão morrendo, com as famílias que estão perdendo as pessoas que estão doentes, mas, e aqui vem uma vírgula bem grande, mas eu sou independente das circunstâncias que me rodeiam, porque eu tenho um bem muito maior que isso, que se chama Jesus. Porque Ele me proporcionou um cesto em meio a essa crise. Porque Ele vai me proporcionar esse cesto para fugir dessa situação, para eu salvar minha vida. E não estou falando de vida física. Salvar minha vida não tem nada a ver com salvamento de não ficar doentes ou de... Não, estou falando de salvar a nossa vida espiritualmente falando. Que é isso que mais importa. Tem algo que nos mata como igreja muito mais do que o Covid. Tem uma doença que a igreja está tendo nesses últimos anos e que nós como pastores temos nos preocupado muito e orado muito ao Senhor, que é essa indiferença. As pessoas estão indiferentes, as pessoas... Eu até essa semana disse assim, bom, na terça-feira de oração eu saí daqui desse lugar, porque na terça-feira, quem estava aqui na terça-feira e nos acompanhou também pela internet, nós falamos assim, eu disse assim, eu me lembro, quando era criança, que no tempo em que nós íamos à igreja, nós só saíamos de casa com a nossa Bíblia embaixo do braço e junto com a nossa Bíblia uma almofada, que podia ser assim, enfim, cada um tinha sua almofadinha. Aí os irmãos de agora perguntaram assim, o que era, para dormir no meio do culto, pastora? Para botar embaixo assim, para o banco era muito duro? Não. Vem os mais antigos aí. Para que era a almofada? Para orar. Para a gente colocar no chão, dobrar o nosso joelho em cima daquela almofada e orar. Mais de uma hora. Os cultos eram longos. E aí, todo mundo tinha sua almofada. Ninguém cogitava ir para o culto sem a sua almofada de oração. Nós fomos perdendo isso ao longo do tempo. Não oramos mais, sequer oramos, quanto mais de joelhos. Não lembramos mais o que é nos ajoelharmos para orar. Porque quando nós nos ajoelhamos para orar, nós estamos declarando fisicamente uma dependência a 100% de Cristo. Estamos nos rendendo, estamos dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sei viver essa situação,
Mas eu quero ser independente dessa situação e 100% dependente de ti. Então eu saí daqui do culto terça-feira, depois que falei isso, e cheguei em casa e as pessoas começaram a me mandar mensagem. E uma das mensagens dizia assim: pastora, tu não sabe, hoje eu abri a Bíblia e Deus me falou isso, da gente se ajoelhar para orar, tu não vai acreditar. E eu digo, acredito, porque o Espírito Santo age em todos nós. Então eu disse, vou começar essa semana, eu disse assim, vou começar na igreja campanha da almofada. Vamos ver das irmãs aí que tem dons para fazer almofada. Bom, se quem não tem, pode ter, acho que 10 pilas. Ali, se vai ali no Crollo, acha uma almofada por 10 pilas. Mas nós vamos começar as terças-feiras da almofada aqui na igreja, voltar a sermos cristãos que se ajoelham para orar e buscam ao Senhor. Porque, amados, se não for através da oração e da súplica, nós não passaremos esse tempo. Quantas vezes você ouviu isso desde que está na igreja? Não é a primeira vez, mas como nos custa entendermos a importância da gente passar situações difíceis de joelho, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, nos conectando com aquilo que Ele quer fazer, ouvindo aquilo que Ele quer fazer em cada um de nós, porque eu sei o que Deus está trabalhando na minha vida, mas eu não sei o que Deus está trabalhando na vida de cada um de vocês. Essa dependência vai ao encontro dos ídolos que nós temos colocado na nossa vida durante esses últimos anos. Os ídolos que nós temos, os bezerros de ouro que nós temos construído nesses anos na nossa vida. Temos construído o bezerro de ouro do material em primeiro lugar. Temos construído o bezerro de ouro das nossas famílias, não me toquem a família porque é meu tudo, é minha base, é meu chão. Temos construído o bezerro de ouro com as nossas amizades, com as nossas adquisições, com o nosso emprego, com os nossos estudos, como vamos conquistar e saber ir para aquela faculdade, e o pós-grado, e o pós não sei o que, e o mestrado. Qual é teu bezerro? Porque eu sei qual é o meu. Eu sei qual é o meu. Deus tem tratado o meu bezerro. Ele tem dito, derrete isso, queima. Porque não é tempo da gente viver com ídolos no nosso coração. É tempo da gente dobrar o joelho. Buscar ao Senhor, essa dependência, interdependência, 100% dependente de Deus, independente das situações, mas preocupado com o que está acontecendo, porque não somos seres que não estamos nem aí, somos seres que sofrem com aquilo que estão passando os outros. Temos saúde? Glória a Deus. Estamos bem? Obrigado, Senhor, mas eu estou dentro dessa crise. Estamos inseridos dentro dela, isso está nos respingando, cada um com o seu. Para Saulo estar dentro desse cesto, significava se tornar de perseguidor a perseguido, estar do outro lado. Agora ele sabia o que era estar do outro lado. Por muitos anos ele esteve do outro lado perseguindo a igreja, mas agora dentro desse cesto ele se tornava o perseguido, aquele que estava do outro lado. Olha o que a crise pode trazer na nossa vida. Olha o que Deus pode mexer para nos fazer entender, às vezes, as coisas que nós não conseguimos entender. Ser dependente de Cristo, chamado por Cristo, me faz dizer não para o medo. Tenho falado todas as vezes que tenho oportunidade. O medo é a pior doença que nós podemos ter nesse tempo. Falo todas as vezes que tenho oportunidade. As pessoas dizem, pastora, já sabemos, falo de novo. Você não quer pegar Covid, não tenha medo. Resista ao medo. Em todas as passagens da Bíblia, o Senhor nos fala que nós não podemos ter medo. O medo nos adoece. O medo é a porta de entrada para que nossa imunidade vá lá embaixo. Cientificamente, biologicamente falando, nossa imunidade vai lá embaixo quando estamos tomados pelo medo. E essa doença do Covid, ela vai direto ao pulmão. O pulmão, ele fica doente com a emoção do medo. Para nós que estudamos um pouco nesses últimos tempos com o pessoal que tem feito os cursos, o medo é a porta de entrada para uma doença no pulmão. Então quer dizer que esta doença, este vírus, veio primeiro pelo medo. Isso que se dissipou, se disseminou, é porque todo mundo ficou apavorado e em pânico. Talvez se esse pânico não tivesse
Agora os médicos e os biólogos e os infectologistas estão acordando para isso e dizendo para a população, não tenham medo. Medo baixa imunidade, cuidado. Não entremos em pânico. Mas nós cristãos, a Bíblia, Jesus nos falou por muitas vezes, não temais, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não a alma. Então, queridos, não tenhamos medo. O medo não pode nos dominar. O medo não é o nosso Senhor. Nós temos um Deus que está conosco, um Deus que nos ampara, um Deus que tem promessas sobre as nossas vidas e que está no controle. Aleluia! Eu navegarei, cantamos agora, né? No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor, porque quando nós entramos nesse oceano, Senhor está no controle. Ele nos dá a coragem, é Ele que nos dá essa força para atravessarmos essa situação. E esta palavra vem para dizer, supere em nome de Jesus, vá e siga em frente em nome de Jesus, continue a sua vida, não podemos ficar parados, não podemos ficar paralisados, não é tempo da gente sentar com a almofada embaixo, é tempo da gente pegar a almofada e dobrar o nosso joelho e continuar a nossa jornada. Sabe que quando eu saio na rua com a minha máscara, eu tenho pavor, tenho que confessar que uma das piores coisas dessa situação para mim é a máscara. Estou falando das questões do dia a dia, né? Para alguns é outras coisas. Para mim, sair com a máscara é uma coisa terrível. Mas todas as vezes que saio na rua, eu vou dizendo, Senhor, me guarda. Senhor, guarda a minha vida. Senhor, minha vida depende de Ti. O que for que tenha que passar, eu passarei contigo. Porque eu sei que Tu estarás comigo. E que Tu nunca me prometeu que a nossa vida seria sempre boa. Mas que a nossa vida seria assim, enquanto estivermos nesse mundo. Então, se você construiu um bezerro de ouro, em que achou que sua vida ia estar sempre assim, Deus está te mostrando que a sua vida pode ser assim, pode ser frágil, mas que Ele é soberano, e Ele é Senhor da sua vida, e Ele está conduzindo esse processo. E Ele nos guiará, e Ele nos dará um cesto. E Ele nos dará um cesto. Glória ao Senhor. Então, queridos, contentamento, ser interdependente. Contentamento é ter satisfação. Contentamento é ter satisfação, significa que eu viverei com o essencial. O essencial, vestir e comer. O resto é o resto. Você está preocupado ainda com adquirir e comprar? Amados, não sabemos se vamos viver amanhã. Não sabemos o que vai acontecer. Viva hoje. Tenho que comer hoje. Comeu bem hoje? Pode levantar sua mão e dar um glória a Deus aí? Porque se não tem, vamos conversar no final. Queremos ajudar. Comeu bem? Está bem agasalhado? Está bem? Hoje aventou o frio bem? Teve seu chuveirinho quente ali para tomar seu banho quentinho? Glória a Deus. É bênção de Deus, isso é o essencial. É o que nós temos que olhar para isso, porque a Bíblia nos disse assim, o justo não mendigaria o pão. Há uma promessa de Deus para nós. Você está preocupado com o seu emprego? Você está preocupado com a sua empresa? Você está preocupado com os seus planos que tinha para esse ano? Está preocupado ainda? Amado, aos seus o Senhor dá enquanto eles dormem, diz a palavra. Então não se preocupe, viva o seu hoje. O que temos para fazer hoje? É tal coisa, bom, é isso que eu farei. Amanhã é amanhã. Um dia de cada vez. Mas se supere a cada dia. Se supere. Tenha contentamento. O cesto para o Paulo era uma saída de vulnerabilidade, de fragilidade completa. Porque imagina, um cara do prestígio de Paulo entrando dentro de um cesto para escapar. Que coisa mais terrível. Que fragilidade, que vulnerabilidade para um homem do calibre de Paulo. Mas Deus queria mostrar a ele o quanto a sua vida agora ia ser nas mãos daquele que o tinha chamado e que ele estaria em todas as situações.
E que ele precisava ser forte e corajoso. Então, amado, cada vez que vier um pensamento ruim, um pensamento de derrota para o teu dia, pensa de que o Senhor está no controle dessa situação e que Ele está cuidando de ti. E que Ele está olhando. Em nenhum momento está sozinho. Em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Em nenhum momento Ele vai nos abandonar. Em nenhum momento nós não vamos ter o que comer ou o que vestir ou onde morar. Porque Ele está cuidando de nós. É uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos ficar tranquilos. Não porque as coisas vão melhorar. Não sei, eu não posso falar isso. Porque a Bíblia me diz que é o contrário. Os últimos tempos seriam difíceis. Mas o que formos passar, nós passaremos da mão do nosso Deus. Agora, qual é o teu essencial? Qual é teu nível de exigência no meio dessa pandemia? Porque meu nível de exigência tem caído lá no chão. Eu tenho dito ao Senhor todos os dias, Senhor, o que vier é bom. E tenho orado todos os dias, colocado as nossas vidas na sua presença. Porque para termos contentamento, além de ter satisfação de viver com o básico, sim. Estávamos acostumados a viver com 2.000, agora é 600. Pois vamos ter que fazer de um limão uma limonada. Se planeje. Precisamos ter essa adaptação, precisamos nos adaptar. Ah, mas eu não posso viver com menos disso. Pode, claro que pode. Claro que pode. Claro que podemos. O Senhor nos ajudará. Sabe que nessa vida de pastores, eu não preciso dizer, né, que a nossa vida sempre foi assim. Né? A nossa vida sempre foi assim. Estou falando não só financeiramente, mas emocionalmente, enfim, pessoalmente, tantas coisas que aconteceram nesses 20 e tantos anos de pastorado. E essas situações de vai e vem, e de ter um dia, ter um mês, estar bem, daqui a pouco o mês que vem, nada, e você, Deus, Senhor, como vamos viver? E alguém batia eu me lembro uma vez que nosso dinheiro tinha acabado assim, zerados. E nós contávamos com dinheiro que não veio. E nós tínhamos, nossa filha já tinha nascido, né, a Brenda. E então nós oramos, Senhor, estamos nas tuas mãos, longe da família, de tudo, né? E a gente disse, Senhor, estamos nas tuas mãos. Nós não temos para essa semana, mas tu nos chamasse. A Bíblia, tua palavra diz que não mendigaríamos o pão. Tua palavra diz que tu nos darias tudo aquilo que nós precisássemos, então nós confiamos. E naquele mesmo dia, alguém bateu na nossa porta. Nós abrimos a porta, era um irmão da igreja que nem sabia das situações que nós estamos vivendo, que trabalhava com hortifruti granjeiros, com frutas e trabalhava, ele plantava e tinha uma hortinha assim, tinha uma granja assim para fora. E ele bateu na nossa porta e disse, olha, eu não sei. De repente, diz ele, eu posso estar fazendo uma coisa muito louca, mas Deus me mandou trazer isso aqui para vocês. E nos encheu de coisa. Era sabe aqueles caixão de fruta, aquelas caixas de fruta? E fruta e verdura, e leite, e queijo, e pão, e não sei o quê. E arroz, e feijão, e açúcar. E nós olhando para aquilo, encheu aquela sala de coisa. E nós começamos a chorar, porque isso é Deus que faz, amados. Quando nós dependemos de Deus... Eu posso dizer como pastora que a gente vai se adaptando. Uma hora temos, glória a Deus porque fomos, viajamos, saímos. Mas se não temos, me adapto, Senhor, a isto aqui. Hoje tenho 2 batatas e uma xícara de arroz. Eu ouvi um senhor me dizendo outra vez que ele tinha sobrevivido à Segunda Guerra Mundial durante 2 anos comendo batata, só batata. Cada vez que eu vou reclamar da comida, eu me lembro desse senhor. Porque nós, como seres humanos, podemos nos adaptar sim. E vamos estar em contentamento, sem murmuração. Porque o Senhor está provendo. A Bíblia diz, se vocês tiverem o que vestir, se tiverem o que comer,
Beleza, glória ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor. Quantos essa noite podem dizer, Senhor, obrigado? Quantos podem dizer, Senhor, obrigado? Até aqui tu tem me conduzido, eu não sei como será amanhã, mas hoje, obrigado, Senhor. Amanhã, obrigado pelo que farás. Contentamento, contentamento. O caminho da vitória é responder corretamente essa situação. Isso é outra coisa do contentamento, responder corretamente, nos adaptarmos. Responder corretamente é a gente se adaptar, é a gente superar, é a gente tomar fôlego nessa hora e continuar adiante. Nas horas que precisamos chorar, choramos. Na hora que estamos tristes, choramos, oramos, clamamos. Mas então, quando recuperamos o fôlego, vamos estar felizes, agradecidos, satisfeitos. Responder corretamente, nos adaptarmos. Eu estava ouvindo outro dia minha irmã, né, nós estamos fazendo toda a cesta de oração com a família, né, online. Todas as sextas às 8 horas a gente se reúne para orar. E a minha irmã estava nos comentando nessa sexta-feira que, porque lá no Panamá, aquilo que chama, lockdown, né, que chama? Pode ser? Sim, né? É tudo fechado e eles não têm liberdade para sair na frente da casa. E eles têm dias para sair. Um dia saem as mulheres, outro dia os homens. Não pode sair todo mundo junto para comprar as coisas. Não podem sair as famílias para comprar, só pode sair um. E um dia sai ela e outro dia sai meu cunhado. Então, lockdown, assim, ó. Ela disse que outro dia eles estavam no pátio da casa e um drone começou a sobrevoar a casa porque eles espiam se as pessoas não estão na rua, porque a polícia vem e manda para ir para casa, não, leva presa a pessoa, não tem como sair. E ela, sexta-feira, disse, gente, pelo amor de Deus, são 2 meses que nós estamos aqui trancados, porque eles entraram antes da gente, né? Emocionalmente estamos sendo abalados, ela disse. Tem gente se suicidando, tem gente se atirando dos prédios. A coisa está pegando feio emocional, ela falou. E nós clamamos na sexta-feira, essa última sexta-feira. A gente se ajoelhou ali na sala, estivemos orando e clamando, Senhor, tem misericórdia do Panamá, Senhor, que esse vírus comece a retroceder. Ontem tivemos a notícia de que eles saíram do lockdown. Glória a Deus. Quer dizer, o Senhor nunca vai nos dar uma prova que a gente não consiga passar. Ele nunca vai nos provar além das nossas forças. Então, a saída, o caminho da vitória, é a gente baixar o tupete, ficarmos mais humildes, mais dependentes, baixar a crista e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu estava muito assim, achando que a minha vida, eu tinha o controle da minha vida. Mas, Senhor, eu reconheço que eu dependo 100% de Ti, porque eu não vou continuar, eu não vou conseguir caminhar um passo sem Ti. Amados, esse é o caminho da vitória, é o cesto que o Senhor nos está dando. E essa noite eu te pergunto, qual é teu cesto? Porque se teu cesto não for estar firme em Cristo, passando essa situação com contentamento, com alegria, sem murmuração, não. Desenvolvendo uma mente abundante se desenvolve em meio a uma crise dizendo, eu vou me adaptar, eu preciso me adaptar e vou descansar. Você vai ver como as coisas vão começar a acontecer. Eu te convido nessa noite para a gente ficar de pé e desafio que a gente viva em contentamento. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, mas uma coisa sabemos. E eu quero que você saia dessa noite, nessa noite nós saímos desse lugar, na certeza de que o Senhor está no controle desta situação, que o Senhor está no controle das nossas vidas, amados, acorda, o Senhor te ama, o Senhor tem te chamado, Ele jamais vai te abandonar, Ele está. Não está como nós queríamos que estivesse, mas Ele está. Não está a situação como nós gostaríamos que estivesse. Não estão acontecendo as coisas do jeito que nós achávamos que aconteceria.
Pensamos que isso ia ser rápido, não está sendo rápido. Mas Ele está nessa situação. E isto para nós, essa noite, 2 noites atrás, o Senhor trouxe essa palavra a mim. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Isso me trouxe uma paz, uma serenidade. Se Deus está no controle, que mais queremos? Que importa? Ele está no controle. Ele está cuidando de mim. Ele me guiará, Ele me mostrará o caminho, Ele me levará a um bom porto, Ele me fará crescer, Ele me salvará, Ele me dará o cesto, Ele virá ao meu encontro. Eu ouvirei a sua voz e saberei que é Ele que está me falando. Amado, coloque a sua mão no seu coração nessa noite, vamos clamar ao Senhor. Ó Senhor, nessa noite eu clamo por aqueles que têm batalhado contra o medo, por aqueles que têm sido fortes, porque têm sentido, Senhor, a situação, mas têm conseguido sair adiante, conseguido continuar fazendo as coisas que vem fazendo, levantar todos os dias de manhã e dizer, vou viver esse dia, vou trabalhar, vou viver em contentamento, vou não murmurar nesse dia. Faz o propósito nessa noite. Senhor, eu faço o propósito de que eu não vou murmurar mais. Que eu vou viver em alegria, vou viver em contentamento. Ó Senhor, eu oro por aqueles que não estão conseguindo superar esse medo. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo esteja renovando as suas forças. Enchendo eles de coragem. Espírito Santo, sopra sobre estas vidas. Nessa hora nós repreendemos o mal, nós repreendemos o espírito do medo, nós repreendemos as ideias que vêm nas mentes de que vão pegar doença, que vão acontecer isso, que vai acontecer aquele outro. Nessa noite, Senhor, esses pensamentos se sujeitam ao andar do Teu Espírito Santo, se sujeita em nome de Jesus ao Espírito que age em nós, Senhor. Declaramos como igreja que esta situação vem para que nós estejamos mais perto de Ti, Senhor. Declaramos como igreja e fazemos um pacto contigo que nós andaremos todos os dias, conforme a Tua vontade, em contentamento, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não podemos nos abraçar, mas eu quero que você olhe a pessoa que está perto de Ti, mesmo com máscara, né? E faça só assim, ó, vamos viver em contentamento, só abane assim, abane, ó, tô aqui, ó, não está sozinho, temos nossos irmãos, aqui o WhatsApp, ó, temos nossos irmãos, somos um corpo. Deus tem nos colocado nessa comunidade para andarmos juntos, e é assim que nós vamos continuar, amados. E é assim que nós vamos seguir. É assim que Deus quer. É assim que nós sairemos dessa situação, juntos. O que Deus fará? Não sei. Como vai ser? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está. Eu sei que Deus está no controle. Tenha essa certeza no seu coração. Amém? Amém?